Nessa aula falaremos sobre frações, mais especificamente sobre as operações de multiplicação e divisão de frações. Primeiro vamos começar com a multiplicação, que é bem tranquilo. Primeiro vamos iniciar aqui com a multiplicação de números naturais. Então repare que aqui eu tenho 3, 1, 2, 3, a minha medida é 3. E aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu desejo multiplicar 3 vezes 5, se eu montar esse retângulo aqui e rachurar ele nas medidas, eu vou ter exatamente 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. E aí, 3 vezes 5, eu vou ter um total de 15. Então, a gente pode usar esse método para fazer a multiplicação. Eu vou usar exatamente esse método para multiplicar as frações. Então, aqui nós desejamos multiplicar 2 terços, que é 2 partes num total de 3, vezes 4 quintos, que são 4 partes, num total de 5. E olha o que acontece. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 o quê? 8 partes no universo de 15, porque quando eu multiplico esses números grandes, o 3 vezes 5, eu não tive um total de 15 partes. Quando eu multipliquei 2 terços por 4 quintos, eu tive um total de 8 partes. Só que essas 8 partes são 8 partes no total de 15. Então aqui são 8 quinzeavos. É por isso então que quando vamos multiplicar fração, por exemplo, aqui o mesmo exemplo, 2 terços vezes 4 quintos, basta eu multiplicar o de cima vezes o de cima, então numerador vezes numerador, e embaixo vezes o de baixo. Denominador vezes denominador. Então, ficamos com 8 sobre 15. Isso para qualquer fração. Por exemplo, 7 terços vezes 1 oitavo. Basta multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, vai ficar assim, 7 vezes 1, 7, 3 vezes 8, 24. Então, multiplicação bem tranquila. E na divisão? Na divisão, fica assim, ó, eu quero dividir 1/2 por 1/6. Então perceba que esse retângulo total, ele é um retângulo de medida 6. Ó. Aqui mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de medida. Pode ser 6 centímetros, 6 metros, como desejar. E aí, perceba que se eu dividir esse retângulo no meio, eu tenho que essa metade, que está indicada aqui, representa meio, a metade do retângulo todo. E como aqui está dividido em 6 partes, essa partezinha aqui representa 1/6. Então, quando eu vou dividir 1/2 por 1/6, eu vou dividir essa parte aqui, que é a metade, por 1/6, que é essa parte aqui. E aí a gente consegue contar. Em quantas partes dá para dividir? Ó? 1, 2, 3. Ora, então meio dividido por 1/6 é igual a 3. E aí como é que faz para eu chegar nesse resultado? É quando a gente faz assim, ó. A gente pega a primeira fração e aí ela multiplica pelo inverso da segunda. É assim que a gente faz a divisão. Então ficou 1 vezes 6, 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. Então é por isso que na divisão nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Por exemplo, 1/3 dividido por 4 quintos. Então eu vou manter a primeira fração, 1/3, e aí eu vou multiplicar ela pelo inverso da segunda. Aqui é 4 quintos, aqui fica 5 quartos. E aí multiplica, né? Na multiplicação numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ficamos com 5 dozeavos. Essa parte aqui, tem muitos alunos que se confundem. Professor, mas como que eu divido uma fração por outra fração e isso me dá um número natural ou inteiro, né? Justamente por isso aqui, esse exemplo. Na próxima aula, vamos fazer um punhado de exercícios aí para fixar.